Olá! Em tempos de pandemia, a preocupação com o trabalho pode se dar de várias maneiras. Enquanto algumas áreas profissionais sofrem quedas e paradas, outras podem estar vivenciando alta demanda. Como saber se a sua relação com o seu universo de trabalho está saudável? Eu sou o professor Gilberto Pôncio, psicólogo e mestre em educação, e este é o Psicoblu Informa, uma iniciativa da Psicoblu Cowork Psicoterapias. Quero também te convidar para curtir nosso vídeo, se inscrever em nosso canal no YouTube e clicar no sininho para receber sempre as nossas atualizações. E quem está de volta no Psicoblu Informa para conversar conosco é a psicóloga e mestre em psicologia, Marli Heloise Rollets. Olá, Marli. Gilberto, tudo bem? É prazer estar aqui com vocês de novo, conversando contigo sobre novos temas, né? Hoje um pouquinho sobre a questão do trabalho. Obrigada pelo convite. Marli, o universo profissional afeta diretamente a nossa vida? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a relação do trabalho e a saúde mental. É uma boa pergunta, Gilberto, né? Essa questão do trabalho e da saúde mental. Então, um ponto importante que eu gosto muito de destacar quando eu falo a respeito da questão do trabalho e da saúde mental é o quanto o trabalho ele identifica quem nós somos, por exemplo, né? Ele muitas vezes é tão incorporado à nossa vida que parece que ele assume até o nosso sobrenome, né? Então não é comum a gente falar, a Marli da onde? Marli psicóloga, Marli da Psicoblu, Gilberto da Psicoblu. Então a gente acaba incorporando, né? E junto com essa incorporação, quase que como identidade, a gente também muitas vezes acaba assumindo que um tipo de vestimenta, um tipo de comportamento. As pessoas com quem a gente se relaciona muitas vezes vêm dessa esfera trabalho. Então é um aspecto muito importante da nossa vida e que muitas vezes passa negligenciado até das profissões da área da saúde, como se o trabalho não fosse muito importante em vários aspectos, em várias áreas da saúde, inclusive na psicologia com relação à saúde mental, né? Então, outro fator que é muito importante nessa questão do trabalho é a questão de que ele muitas vezes determina a nossa sobrevivência. Então, a maioria de nós acaba trabalhando para ter uma remuneração e essa remuneração vai garantir o quê? Uma determinada qualidade de vida. Agora, quando a gente trabalha unicamente em função dessa sobrevivência, muitas vezes nós vamos ter aquele trabalho que não está de acordo com as nossas características individuais e daí a gente acaba se forçando a fazer um trabalho, né? E nesse caso, muitas vezes esse trabalho pode começar a gerar algum tipo de adoecimento, né? É uma das situações, existem outras, mas é muito importante que o trabalho, na medida do possível, tenha relação com aquilo que você é. Uma pessoa mais expansiva, muitas vezes tem mais habilidade para trabalhar com vendas, para trabalhar com recreação, com turismo, enquanto que uma pessoa às vezes mais quieta, mais tímida, prefere um trabalho mais concentrado, mais sozinho, que não tenha que ter tanta relação com outras pessoas. São nossas diferenças individuais que fazem com que a gente também se sinta melhor em determinados tipos de trabalho, né? O trabalho também, a gente tem que considerar que ele é uma importante fonte de realização e de desenvolvimento, né? Quantas vezes a gente percebe pessoas assim que tiveram um salto quantitativo e qualitativo, muitas vezes em função do trabalho que realizam, né? E a gente tem aquele desejo, né? Às vezes até quando a criança é pequena, uma das primeiras perguntas que se faz é: o que você quer ser quando crescer? E muitas vezes isso continua até na vida adulta. Claro que reeditado, porque a gente não é mais aquela mesma criança lá de 5, 6 anos, mas às vezes a gente traz essa pergunta ainda, né? Essa resposta que a gente deu lá na infância, a gente traz agora para o momento presente e a gente continua fazendo essa mesma opção. Então, nesses casos, principalmente, o trabalho pode ser uma grande fonte de desenvolvimento, de desenvolver as suas próprias habilidades.
Então, o trabalho, acho que o que eu quero deixar frisado é que o trabalho ele pode ter duas vertentes. Ele pode ser um importante fator de desenvolvimento na nossa vida, assim como ele pode vir a ser um fator de adoecimento e de sofrimento. O desemprego também afeta a saúde mental das pessoas? E nesse período de retração da economia, quais as reflexões podemos fazer? Então, Gilberto, acho que nesse momento que a gente está, deixar de falar da questão do desemprego é impossível, né? Nós estamos vivendo um momento de crise tanto na área da saúde quanto na área econômica, e com isso uma grande parcela de pessoas acabou perdendo o emprego, e essa perda do emprego, principalmente quando a pessoa não consegue enxergar uma nova oportunidade, até porque elas estão difíceis nesse momento, então às vezes traz um sofrimento muito real para aquela pessoa, diferente quando às vezes, não estou afim de ter esse trabalho, agora eu não quero trabalhar, ou que bom até se eu fosse demitido, mas nesse momento a realidade que se apresenta é outra. Então, algumas pessoas podem sim estar passando por um momento de sofrimento em função da perda que essa pessoa está tendo pelo desemprego. Por outro lado, né, a gente pensando até nas características individuais e pensando em algumas oportunidades que também surgem, algumas pessoas podem se reinventar a partir dessa crise. Então, às vezes eu tenho lá há 10 anos um mesmo tipo de emprego e aquele emprego já não me satisfaz, já não me realiza, e daí eu acabo tendo a oportunidade de me reinventar e conseguir uma nova perspectiva para um trabalho diferente, né? Então, de repente, uma pessoa que trabalhava em alguma coisa e agora consegue, por exemplo, começar a dar cursos pela internet ou divulgar ou fazer algum tipo de venda online, alguma coisa que já tinha vontade, mas não conseguia. Então, existe essa possibilidade, mas a gente não pode ignorar que hoje em dia pode haver pessoas que estejam apresentando algum tipo de sofrimento relacionado à perda do trabalho que tem sido em grande quantidade. Chegou a hora dos internautas mandarem suas dúvidas. Convidamos o psicólogo José Alexandre Bastiani para nos apresentar a dúvida mais frequente de quem nos acompanha em nossas redes sociais. Olá, José Alexandre. Olá, Gilberto. Olá, Marli. Tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Uma das questões que os nossos internautas nos enviaram, a questão do trabalho, é quando este é trazido para a terapia. Você poderia apresentar um exemplo, Marli? Obrigada pela pergunta, acho que foi excelente a gente pensar um pouquinho nessa questão da saúde mental e trabalho, né? O trabalho, para mim, assim, o enfoque principal dele é de que ele pode ter basicamente duas direções, né? Ele pode ser uma importante fonte de realização, de desenvolvimento, como ele pode ser um fator também de sofrimento, de tristeza, de adoecimento. O que faz com que às vezes seja um fator de desenvolvimento, né? Quando a gente escolhe a profissão que a gente quer, quando a gente tem condições adequadas de trabalho. Então, quando tem esse panorama favorável, o trabalho é uma importante fonte de realização, né? Por outro lado, quando às vezes esse trabalho é um trabalho que não tem a ver com a nossa individualidade, com o nosso jeito de ser, a gente acaba fazendo aquilo muitas vezes somente em função da remuneração que a gente vai receber, como a sobrevivência é uma necessidade e muitas de nós temos que trabalhar para sobreviver, mas às vezes esse trabalho é penoso para nós, é algo que não nos realiza, não nos satisfaz, as condições às vezes não são adequadas e nesse caso ele tem um aspecto negativo. Então acho que essa é a principal questão com relação ao trabalho, assim, de saúde mental e trabalho. Psicóloga Marli, muito obrigado por mais esta participação. Suas considerações finais para quem nos acompanha?
Então, de novo, obrigada, né, pelo convite. E assim, quem tiver com problemas relacionados ao trabalho, é um importante aspecto para trazer para a clínica, para trazer para conversar. Então, a Psicoblu está aqui à disposição de todos. Este foi mais um episódio da série Psicoblu Informa. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, fica o convite. Curta nosso vídeo, inscreve-se em nosso canal e clique no sininho para receber os nossos vídeos. Se você quer saber mais sobre vários temas da psicologia, use o nosso Bookstory no www.psicoblu.com.br/bookstory. Uma ótima semana, fique bem, se sair use máscara, lave as mãos com frequência e até semana que vem. A gente se vê.